Já foi, cara. Muito bueno. Então vamos começar. O que é o assunto hoje? Hoje é provas e expiações. Provas e expiações. Provas e expiações. Então tá, o que vai falar desse assunto? Tem as perguntas. Então vamos lá. O que são provas e expiações? São provas. São provas. Provas e expiações são provas. O espírito encarna para provar que é capaz de habitar mundos melhores, locais melhores, ou seja, que ela venceu as suas más tendências. São provas. Então ele encarna para provar. Ele encarna espiando quando muitas vezes das dificuldades de vencer as suas provas, ele precisa retornar, continuando aquela ainda sua mesma condição. Então ele espia. Bem, é prova, tudo é prova. O que mais? Os espíritos são criados simples e ignorantes. A partir de quando ele começa a espiar ou provar? A partir de quando ele começa a provar? Bom, simples e ignorantes, quer dizer, ele não foi criado nem bom nem mal, foi criado simplesmente simples. Ignorância porque a partir do momento que ela evolui é que se adquire conhecimento. Adquirindo conhecimento ele se torna sábio. Sábio a partir do momento que ela pratica sobre si mesmo. Bom, a partir de que momento começam suas provas? A partir do momento que ele discerne, que ele escolhe entre o certo e o errado, em que o seu livre arbítrio começa a falar mais alto. Esses momentos são realmente as que elas começam a provar as suas condições, não é? E daí para frente, por toda a sua eternidade. Então o espírito começa a provar quando responde por si, quando opta, quando o seu livre-arbítrio está ativo. Não tem apenas instintos. O que mais? Nesse caso, a ignorância está relacionada ao conhecimento, à falta do conhecimento. E a ignorância é sempre falta de conhecimento, não? Ignorância não significa outra coisa. Quando diz que uma criatura é ignorante, significa que ela ainda não tem conhecimento, mas terá à medida que busque e que seu livre-arbítrio permita, não é? Que ela, por causa do livre-arbítrio, ela busque, aprenda e evolua. O que mais? Segundo o livro dos Espíritos, nós escolhemos o gênero de provas antes de reencarnar. Está. O que são e como entender gênero de provas? Bom, entender é fácil. O que são? Os gêneros são relacionados à moralidade. Por exemplo, o gênero de prova, vencer o estado de egoísmo, ou seja, aprender a ser humilde. Isso é um gênero de prova. A vaidade, quer dizer, vencer a vaidade. Isto é um gênero de prova. Como é que é a pergunta mesmo? Pergunta. O que são e como entender gênero de provas? É isto mesmo, o que mais? Por exemplo, né? Vamos supor que eu matei uma pessoa. Você matou alguém? Que é isso? Você é má. Aí, quando eu reencarnar numa próxima vida, eu vou ter uma morte igual a... Não, absolutamente. Não quer dizer porque você matou alguém numa encarnação, na próxima alguém vai te matar. Bom, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. O gênero de prova é moral. Então, se você causou pela morte, quer dizer, tirando a vida de alguém, você causou sofrimentos, você fez dissidências, você trouxe discórdia. Bom, em uma encarnação, quando você estiver preparado, não é? Tivesse preparado no mundo espiritual e dito ser capaz de vencer as suas más tendências, quer dizer, essa tendência de causar sofrimento nos outros, você vai encarnar e vai ter, por exemplo, que apaziguar,
numa família onde os filhos são descabeçados, onde o companheiro abandona com facilidade. Quer dizer, vai vencer a sua má tendência, suportando as provas relacionadas às suas necessidades, aos seus vícios. Quer dizer, provar que você não tem mais aquele vício, o vício de destruir, por exemplo, os outros por causa do seu orgulho, da sua vaidade. Mais ou menos assim. O que mais? Expiação é um castigo ou punição? Nenhuma nem outra. É prova. É sempre uma prova. Expiar é, como eu disse lá no começo, o indivíduo vem dizendo que é capaz de vencer as suas dificuldades. Bom, eu sou o tal, eu não tenho mais orgulho. Chega cá, passa por cima dos outros, só sabe falar gritando, é maldoso, é prepotente. Quer dizer, faliu na sua prova, faliu naquela disse que ela era capaz de vencer o seu próprio estado. Então ele vai preparar uma encarnação onde ele vai ter de suportar tudo, não é? O que ela disse que é capaz. No entanto, na expiação, devemos considerar que o indivíduo vem, de certa forma, com as ferramentas da sua prova menos afiado. Quer dizer, você faliu, a culpa é sua, o meio, o veículo, o local, as oportunidades, elas já não são mais iguais, porque o mundo caminha, não fica esperando ninguém. A cada um segundo a sua obra, sem contar que, quando dá falência, eu jogo mais semente danosa sobre o solo da vida, então vai colher mais tempestades por causa da minha ignorância. O que mais? Qual a relação entre as provas e expiações com as doenças físicas? Então, diante das deficiências físicas, não é? Como o mundo é de provas e expiações, somos testados em nossos limites, por exemplo. Um indivíduo que nunca ficou doente na vida, coisa que não existe, todo mundo, hora ou outra, passa por uma dificuldade. Mas cada vez que tem de enfrentar aí pequenas dificuldades da vida, lamúria, reclama, quer dizer que ele não é tolerante, não é paciente, ele não insiste, então está perdendo na sua prova. As enfermidades, elas são oportunidades, onde o indivíduo testa o seu estado, a sua, por exemplo, a sua paciência. O que leva a paciência é a insistência em continuar mesmo apesar das dificuldades. O que mais? Existem pessoas, né, que falam assim: eu tenho cirrose e nunca bebi. Isso é de vidas passadas. É porque eu fui uma alcoólatra em vidas passadas. Isso procede? Não, não procede. Um corpo não gera outro corpo. Isso é um absurdo dizer assim, mas devemos considerar que nas provas, sejam elas na situação do encarnado, seja ela qual for, deve entender a criatura que ele suporta o gênero de prova. Quer dizer, o que essa cirrose vai provocar nesse indivíduo? Limitações. Mas eu nunca bebeu, então, tá bom, mas você deve ter sobre si o peso por exemplo, da luxúria, dos excessos. Não é porque bebeu, mas cometia muitos excessos, não tinha limite, não tinha regra. Numa encarnação vem com limite. Tem a oportunidade do limite, quer dizer, este limite é porque você disse que era capaz de vencer, você não ficaria reclamando, não ficaria lamuriando e acusando o mundo, então você vem para suportar aquele estado. Não é porque bebeu, porque um corpo físico não gera outro corpo físico em outra encarnação. Não é? Cada encarnação é uma situação, cada situação é um corpo físico, assim vai. Mas sempre condizente com as necessidades morais e não físicas. O que mais? Quando nascemos com alguma doença ou com predisposição a desenvolver alguma doença, tipo câncer, por exemplo, isso pode ser prova ou expiação? Sempre está nos provando em nossos limites. Todas as dificuldades que sofremos, não é, que enfrentamos na existência, está relacionado à prova moral, quer dizer, o quanto eu sou capaz de suportar
vencendo o meu egoísmo, o meu orgulho, meu vaidade e assim sucessivamente. Tudo, veja bem, por exemplo, um cachorro não tem câncer. O que o cachorro tem de provar? Nada. Acontece que este mundo oferece o meio, o veículo para esta. Então, os espíritos que estão no mundo espiritual e precisam de provar o seu estado, a sua moral, quer dizer, enfrentar uma dificuldade e vencer sem lamuriar, sem maldizer, sem culpar os outros, não é? Esta é a prova. Se ele passa e vence, pronto. Se não, vai espiar, vai retornar, vai continuar a prova até que, quando vencer, ela continue e passe para outras situações. O que mais? Se ao reencarnar escolhemos os gêneros de prova a suportar, então não escolhemos a família e as pessoas com as quais reencarnamos juntos? Então, isso daí é muito relativo. As famílias, né? Famílias, nós falamos outro dia aí das famílias. Todos estão na Terra provando uma condição, espiando quando não cumpriram suas provas e retornam para dar continuidade daquela mesma situação. Os espíritos que estão encarnados sofrem sobre si, cada um, indivíduo, a sua condição. Mas lembremos-nos das palavras do Cristo: o escândalo é necessário, é de quem o fizer. Como assim escândalo necessário? Então eu tenho de suportar a prova da tolerância, que é a maior prova sobre a Terra. Eu tenho que aprender a tolerar. Então eu vou encarnar junto com espíritos que vão causar em mim um estado de intolerância, quer dizer, me forçar no limite para que eu prove que eu sou capaz de tolerar. Então os espíritos não estão encarnados na sua totalidade, apenas uns por causa dos outros, ou seja, eu não encarnou porque eu conheço o espírito que casou comigo, que é meu filho. Absolutamente. As oportunidades das provas e das expiações nos proporcionam os encontros nesses mundos. Algumas vezes, é claro, nos encontramos com os afetos e os desafetos do passado, até por causa das infinidade das existências. Mas basicamente cada um prova por si, cada um sofre, vive, aprende por si, proporciona aos outros por causa dos escândalos, não é? A oportunidade de provar. Mais que esta, não existe muita coisa a dizer nesse momento. O que mais? As famílias que se reúnem numa mesma família se reúnem por provas ou expiações? Eu já disse. O que mais? É só na Terra que se prova ou se prova no plano espiritual também? Bom, no plano espiritual nós aprendemos, nós temos a oportunidade de buscar por todo o infinito o conhecimento que é passado de forma espetacular o tempo todo. Quer dizer, temos os exemplos onde quer que nós estejamos e busquemos. Se eu não quiser buscar, eu não vai buscar, não vai aprender, eu vai ficar estagnado, o problema é meu. Mas eu buscando, eu vai aprender. No plano espiritual, pode-se dizer que nós tomamos conhecimento nesses mundos inferiores, como a Terra. E na encarnação, pode-se dizer que provamos o que dizemos, o que dizíamos, que havíamos aprendido no mundo espiritual. Quer dizer, então eu encarno e prova ou não a minha condição. Basicamente, provamos no mundo material. No mundo espiritual, aprendemos, tomamos conhecimento. O que mais? Qual a prova mais difícil de se superar na Terra? Eu acredito que a coragem é uma prova muito difícil. Coragem é para vencer a nós mesmos, não é? Coragem para vencermos a intolerância que vivemos. Coragem, força, a prova da força. Ter força para todos os dias levantarmos e sabermos que amanhã é um novo dia, que sempre haverá oportunidades. Força, quer dizer, é uma prova muito difícil. Ter forças todos os dias acreditando na vida futura. Isso é uma grande prova. E a sabedoria, a prova da sabedoria, que é buscar sempre o conhecimento
e colocar ela sobre nós, aplicar sobre cada um de nós o conhecimento. Isto sim são as verdadeiras provas da vida. Coragem para vencermos a nós, força para levantarmos todos os dias com o propósito de fazermos todos os dias melhores, e conhecimento, que é por absoluto, em vencendo a prova, o que adquirimos. O que mais? Sabemos que há uma infinidade de mundos semelhantes à Terra para provas e expiações. E Raul? Nesses outros mundos, as provas e expiações são iguais aqui na Terra ou cada mundo tem uma característica específica para provas e expiações? Por exemplo, na Terra, as provas são relacionadas ao nosso orgulho e egoísmo. Noutros mundos, há vícios mais específicos ou são iguais aqui? Quando você chegar lá, você vê. Vamos lá. Para quem quer saber, mal consegue entender essa porcaria. Quer saber de outros? Não, fica por cá mesmo, tá bom, cara. Vamos lá. Há uma teoria no meio espírita que diz que a evolução ocorre no mundo espiritual, sem necessitar do mundo material, e que só reencarnam os espíritos que se rebelaram à lei de Deus. Seria a teoria dos anjos caídos? Está correto? Seria a teoria dos anjos caídos. Está correto isso? Primeiro, subentende que anjo é uma criatura que atinge um estado evolutivo bastante avançado, quer dizer, angelical. Anjo é como santos, é puro, limpo, não tem impureza. Como que algo que é limpo, que não tem impureza, pode decair? Se nós sabemos que nada retroage, tudo anda, tudo avança, tudo vai sempre para frente. Nada retroage. O espírito, no máximo, ele estagna, ou no mínimo, estagna. Ele não vai para trás. O que ele aprendeu, ele não perde nunca, por toda a sua imortalidade. Então, se um indivíduo é um anjo, quer dizer, subentende que ele atinge um grau tal de evolução adiantado, como que ele poderia decair se nada retroage? Ah, mas ele tornou-se egoísta. Não. O egoísta é egoísta. Vencendo o egoísmo, nós nos tornamos probos, nos tornamos humildes, dedicados, não é? Então, quando eu venço o egoísmo, não é egoísta mais. Eu não tenho como deixar de ser o probo, simples, objetivo, verdadeiro, sábio, para me tornar egoísta, ignorante de novo. Eu não perco conhecimento, eu sempre adquiro conhecimento. Então, por si só, essa teoria já findou, acabou. Agora, dizer que se evolui no mundo espiritual, lógico que se evolui no mundo espiritual, mas eu provo no mundo material. Eu venho provar que sou capaz, eu preciso da prova, não é? É como ir para a escola. Eu vou na escola durante o ano todo, durante o mês todo, chega no fim do mês, eu tenho que fazer uma prova dizendo que eu aprendeu aquilo ali, para que eu passe para outras coisas, outros ensinamentos, vamos dizer assim. Até que no fim do ano eu passo por uma prova final para que eu possa galgar novos graus dentro da escolaridade. A vida é assim, não é diferente. O que mais? Acabou? Então eu vou embora. A gente não prova tudo de uma vez só, né? É impossível, porque ninguém adquire conhecimento todo de uma vez. Se fosse possível, todos nós já seríamos deuses, né? De uma vez, e não dá. Então, do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia, já dizia lá o indivíduo. Então, isso é uma realidade, tudo vai... A evolução é paulatina, é gradativa, não dá saltos. Isso é interessante. E assim acontecerá por toda a imortalidade da criatura, suportando suas provas. Nesses mundos inferiores também a expiação, que é a prova, de certa forma, para os que não foram capazes, ele torna então a expiar ou provar, que é a mesma coisa. Em mundos superiores não existe expiação, porque o indivíduo já não fale mais como nesses mundos inferiores, e assim sucessivamente. O que mais? Aqui acabou. Acabou. Esse assunto é difícil de falar sem a técnica do espiritismo. Falar para não espíritas sobre prova e expiação não funciona.
Não é difícil? Não é? É. Pois então. O que mais? Agora, tem as perguntas aqui da live. Cada um de nós vamos para a prova e expiação conforme os erros cometidos em lugares diferentes? Como é que é? Cada um de nós vamos para, deve ser provar ou expiar, conforme os erros cometidos em lugares diferentes? Em mundos diferentes, seria? Bom, se for habitável, mundos de prova e expiação existe um sem número, não é? Por todo o infinito. Existem mundos de provas e expiação, mundos inferiores, mundos superiores, elas estão por toda parte. Normalmente, os espíritos que estão numa orbe ali permanecem, mas pode ocorrer também de serem conduzidos a outros mundos, porque provar ou expiar não importa. Como não temos nenhuma ligação com nenhuma das criaturas, entre aspas, encarnados, quer dizer, não estamos sucintos a lugar nenhum, não estamos fechados em nenhum lugar, podemos, a qualquer momento, encarnarmos em qualquer desses mundos, cuja a oportunidade seja semelhante, por toda imortalidade, ou por toda a eternidade de Deus. Mediunidade é uma forma de prova? Sem dúvida, tudo na Terra o é. Tudo que suporta o homem é prova. Quer dizer, normalmente é uma das provas mais difíceis, porque quase todos os médiuns se acham superiores e vêm realmente com a constância da existência. Vimos bastante, está bem evidente que os médiuns tornam-se oportunistas, não é? Vaidosos, e por aí se vê que perderam a oportunidade da prova, que ser médium é ser apenas um instrumento, servir de cabeça baixa, com muita humildade. O que mais? Crianças que nascem com câncer ou outra enfermidade, então é expiação, uma prova Ou para prova. eles e para a família? É sempre prova, sempre prova. Não se perde uma existência. Mesmo depois, no final, quando o indivíduo chegou lá e faliu, alguém aprendeu. Então, a prova, os espíritos superiores, que são responsáveis por encaminhar todas as reencarnações, encaminham, mais uma vez, aí aquela pergunta, se nós encarnamos, podemos encarnar em vários lugares sem que não tenhamos relação, justamente por esta, somos colocados onde existe a necessidade da prova. E como os espíritos superiores sabem da nossa condição, eles nos encaminham justamente para aqueles lares, para aqueles locais, onde a nossa condição vai servir também de prova para os outros, ou seremos provados junto com os outros, vivendo sempre no coletivo, sempre uns junto dos outros. O que mais? Doutor, o fato de eu ter sofrido 6 abortos pode ser um tipo de prova? E não o é? E porventura, não tem você um sentimento de vazio, realmente de impotência, mas não é motivo para desistir ou para lamuriar. A prova é sempre motivo de se levantar a cabeça, confiar no futuro. Se é da vontade de nosso Criador que suportemos esta ou aquela condição, é porque temos condição de vencer. É porque nós dissemos que éramos capazes. No começo lá nos perguntaram aí, quando é que começa a prova ou a expiação do indivíduo? Quando ele tem razão, quando ele discerne, quando ele pensa, quando ele opta. Quer dizer, seria muito fácil reclamar, maldizer, xingar. Ou o correto, né? O outro seria fácil. Ou o correto, buscar sempre os meios, os métodos que Deus colocou na vida do homem. Acabou aqui, ó. Estamos tendo problema para produzir esse vídeo. Ao vivo. Como? Ainda está ao vivo. Tá bom. Como é que eu faço? Continua? Pode continuar. Então tá bom. Então é assim. É basicamente esta. A prova é sempre a oportunidade de, mesmo diante da dificuldade, levantar a cabeça e continuar adiante. O que mais? Quando uma criança vem ao mundo... Aí tá atrasado, não é? Mas já chegou na parte que você falou. Então tá, então vamos lá. Quando uma criança vem ao mundo com uma deficiência, é uma prova para a família e para a criança? Lógico que é. Sempre é prova, tudo é prova, nada acontece por acaso.
Nada está perdido. O que cabe a cada um dos homens é levantar a cabeça, ter fé no futuro, buscar o recurso, seja ela material ou qualquer outro, mas sempre com fé no futuro, fé em Deus, acreditando que tudo é possível, nada como um dia após o outro para que as coisas se transformem. Tive uma gestação tudo normal. Meu filho nasceu saudável, mas com 7 dias faleceu. Seria uma prova? Tudo é prova, que mais? Dr. Fritz, e essa história de estarmos passando de mundo de prova e expiação para mundo de regeneração, é verdade ou é lorota? Tem muitos médicos escrevendo livros sobre isso. Conforme houve uma pergunta há pouco, falando a respeito lá de mundos, se como é que é em outro mundo, se provamos, se tem específica condição, papapá. Bom, quando você chegar no outro mundo, você vai ver. A questão do mundo de regeneração, o que é um mundo de regeneração? Primeiro que ninguém nem sabe direito o que é esta. Existe muito romance em cima desta porcaria. Os mundos de regeneração, eles existem. Agora vai perguntar para vocês, para você que me fez essa pergunta. Responder uma pergunta com outra pergunta é idiotice, mas eu sou um idiota. Preste atenção. Se este mundo se transformar em mundo de regeneração, para onde você vai? Você é digno dela? Então, de que adianta o mundo se transformar num mundo de regeneração se vocês não são dignos? Então, sejam dignos deste mundo e vocês vão habitar um mundo de regeneração. Pode ter certeza. Se não forem dignos, esse assunto não nos interessa. Vocês não vão para lá. Essa é a verdade. O que mais? Dr. Fritz, a Terra ainda é um mundo de expiação de provas onde o mal domina? Não. O mal e o bem caminham lado a lado. O mal domina no coração dos maus e o bem, domina no coração dos bons. Escolha, por essa que se chama mundo de provas e expiação, onde o livre-arbítrio fala alto. Você tem o livre-arbítrio para escolher o seu caminho. É aí que se prova que você é bom ou que você continua o que sempre foi. O que mais? Cada encarnado prova ou expia vários tipos de provas e expiações ou vem com apenas uma ou aquela? Relativo. Cada um suporta segundo pode. Mas, conforme temos observado, normalmente a coisa é bastante limitada. Quer dizer, o espírito pede muito mais do que suporta nesse mundo. Essa é a verdade. Mas os espíritos superiores sabem que ele pediu muito, mas não é capaz de vencer quase nada. Infelizmente é assim. O que mais? Não retroagimos em conhecimento. Porém, como diz no Evangelho, segundo o Espiritismo, podemos retroagir em mundos? Já, sem dúvida, claro. Jesus não retroagiu no mundo. Jesus não estava no mundo lá na frente, sabe lá onde, mundo superior, e não veio até este mundo cá para nos ensinar? Podemos muitas vezes, então, como prova, habitar mundos ainda inferiores para aprender, para levar conhecimento até este mundo e aprender com a nossa condição. Lógico, e da mesma forma ainda, pode muito bem, em uma escala bem pequena, habitarmos mundo um pouquíssimo mais adiantado do que esta que vivemos para trazermos de volta, quando retornarmos, experiência para sermos dignos de sermos chamados filhos de Deus. Lógico, claro. Como é possível ajudarmos a alguém ou sermos ajudados? Deve ser a quem está passando por uma expiação. Ou ela é dirigida só para um determinado espírito encarnado? Eu não entendeu. Não entendi. Acho que ela está perguntando assim: como é possível ajudar a alguém? Tá. Lógico. Ou sermos ajudados? Para quem está passando por uma expiação? Meus irmãos, cada um de nós evoluímos por nós. Se nós, com muita humildade, conseguíssemos pegar o básico do que Jesus nos deixou, ou seja, amarmos uns aos outros de forma incondicional, quer dizer, fazermos aos outros tudo o que gostaria
gostaríamos que nos fosse feito, pronto, já estaríamos adiantando muito neste mundo. Então, olha só, fazer aos outros o que gostaríamos de que nos fosse feito. Só esta. O Livro dos Espíritos trata deste assunto até de uma forma bastante pesado, quando diz que o que precisa para vencermos as dificuldades é pouco esforço. Olha que só que coisa. Como assim pouco esforço? Por que ninguém consegue? Ou a maioria tem dificuldade? Porque ninguém se esforça. Então o que precisamos é aprender a amar os outros. É deixarmos sermos amados. Isso também é importante. Hein? Façamos esforço para isto. Amemos uns aos outros como Jesus nos amou. Esta é a verdade. O que mais? Podemos ser um instrumento para que o outro aprenda algo? Sim, sempre. Quando somos contrários, quando somos ignorantes, quando somos maldosos, quando somos bons, sempre estamos dando oportunidade a outros de estarem aprendendo conosco. Este mundo não podemos de forma alguma vivermos isolados, sempre juntos, uns ligados aos outros. O isolamento, seja ela de qualquer forma, produz sempre o entrave. Quer dizer, nós devemos vencer as dificuldades uns juntos dos outros. Nesses tempos de pandemia, ficar em casa é muito importante. Enquanto estamos felizes dentro de casa, sem coronavírus, morre de fome uma criança caída num beco da mundo. Morrem pobres dos enfermeiros, médicos, profissionais que estão trabalhando sem parar, lixeiros, que não tem ninguém na rua para dizer, olá, como estão? É muito bom ficar em casa. Trancarmos tudo, vivermos fechados, passando álcool, bebendo álcool, fazendo... Jesus disse, o que mata não é o que entra, mas o que sai da boca. Entendam como quiser. Adiante. Há uma ação efetiva dos dirigentes do planeta Terra para sua transição para o mundo de regeneração? Ou isso se dará unicamente pelas forças das coisas, conforme a própria humanidade se desenvolverá pelo seu esforço? Ou por outra, os homens que não se aperfeiçoaram serão separados dos que se aperfeiçoaram, separando o joio do trigo? Não faço parte de nenhum grupo dirigente, de nenhum planeta, de nenhum estado, de nenhum mundo, portanto não posso responder por elas. Mas digo que a cada um segundo sua obra. Aquela que não produz, não colhe. Aquela que produz, colhe. A vida é assim. O que mais? O que seria bom e o que seria mal? O bem e o mal, né? Bom é tudo que estiver de acordo com a lei de Deus, tudo que promover o bem-estar do coletivo. Mal é tudo que faça o contrário disto. Basicamente é esta. O que mais? Sempre ouvi e aprendi que Deus não dá um fardo maior que podemos carregar. Isso não bate o que o Senhor falou agora então. Como assim? Isso não bate com o que o Senhor falou agora. A cada um segundo a obra, não é o que eu digo sempre? Então Deus não coloca peso nas costas de ninguém, somos nós que escolhemos os fardos que vamos carregar. Deus nos dá, ao contrário, a oportunidade de escolhermos, livre arbítrio, a cada um segundo a sua obra. Deus não coloca peso em ninguém. As suas leis promovem, mostram, ensinam e nos dão a direção. Diante desta lei, diante do conhecimento que eu adquiri, se eu segue, sou feliz. Se eu não segue, sou infeliz. É só assim. Deus é isto. Deus é a lei, é amor, é a justiça por excelência. Deus é a perfeição, ele não interfere. Nós é que escolhemos. Se não vencemos, o problema é nosso. Se vencemos, o mérito é nosso. O que mais? Doutor, os dirigentes do nosso país é uma prova para eles ou para todos nós? Não sei, pula. Como o Senhor vê o planeta Terra e seus habitantes? Felizes, mais do que merecem. O Joel está falando que você está com a gota hoje. Gota. Já, vamos lá. Doutor Fritz, eu tenho um marido muito difícil.
Com isso, é para mim uma prova ou expiação? Ou karma? É um casamento. É uma oportunidade. É muito fácil viver com quem nos agrada o tempo todo. Aí não seria prova, não é? Ser carregado, não adquirimos força nas pernas quando quem nos carrega morrer. Pensem bem, vamos lá. Karma e prova é a mesma coisa. Já, mesma porcaria. Terminou. Terminou? Mais alguma pergunta? Aqui na live não. Já, então e agora? O que eu vou fazer? Não chegou não. Calma, chegou um aí? Que bueno. Podemos cumprir nossa expiação se não tiver nenhuma religião, só com força de vontade? Bom, olha só, claro, sem dúvida nenhuma, a religião é uma oportunidade de nos relembrarmos das nossas obrigações, não é? As religiões nos trazem a lei de Deus. Mas e se eu esquece, quando eu encarno, normalmente eu me esqueço das leis de Deus, quer dizer, basicamente eu vivo o que eu é lá no íntimo, quase sempre contrário às leis, não é? Por isso que eu estou no mundo ainda de provas e expiações. Sem a religião, eu vou passar uma certa dificuldade. Mas isso não significa que eu não possa vencer. Dependendo do esforço de cada um, da dedicação, da seriedade com que lidamos com os indivíduos. Por exemplo, respeitando as leis sociais. Se os homens respeitassem as leis sociais, eles respeitariam uns aos outros. Quer dizer, ainda que a lei social não seja a lei de Deus, mas é um esboço, é um rabisco da lei de Deus. Por excelência, viver bem é fazer aos outros o que gostariam que nos fosse feito. Isso é cumprir com a lei de Deus. Nos esforcemos. Agora, a religião é muito buena. Toda religião é buena. O espiritismo é melhor. Se a outra fosse boa, eu estaria lá, não estaria no espiritismo, não é? Vamos lá. Não tem mais pergunta. O povo está pedindo para você falar da notícia. Ô, Ricardo Davi, como está passando? Tudo bem? Que notícia? Que você falou que Não, eu não chegou no número que eu queria, não vai dar notícia boa para ninguém também, vai ficar todo mundo sem notícia. E hoje eu estou com a gota mesmo. Deixa eu ver. Que não tem mais nada? Eu vou embora. O Joel não quer perguntar nada de sério, não? Doutor Freitas, e essa história que estamos passando de mundo, coitado, todo mundo querendo mundo de regeneração. O indivíduo está acostumado a comer linguiça, o dia que ele come chuchu, está tudo difícil, ele quer ir para mundo de regeneração? Que é esta? Deixa eu ver. Acabou tudo, então pode ir embora. Pode ir embora? Eu, Regina e Carlos, agradecemos a Dr. Freitas. Regina Célia de Oliveira. Ô, Regina Célia. Ruth Faria, cheio de florzinha. Ô, Ruth, tá bom? Tudo bom? Já. Tem mais pergunta aí? Não tem? Chegou uma aqui, ó. Fala aí. Aqueles que fazem mal para as pessoas vêm para provar ou espiar? Uma coisa e outra, não é? Uma coisa e outra. Vem para provar, vem para espiar e trazer prova e expiação aos outros. Lembremos que estamos sempre ligados uns aos outros. Lamúria gera lamúria. Lamúria gera lamúria. Não parem, não se esqueçam nunca dessa situação. É importante, meus queridos irmãos, viver em plenitude com a lei de Deus. Aí é como perguntar, mas viver sem uma religião dá? Dá. Mas na religião nós reforçamos, não é? Por exemplo, ouvimos mais falar sobre os ensinamentos de Jesus. Muita gente não gosta dos ensinamentos de Jesus, acha que está ultrapassado, não é? Tem gente agora que está inventando livro, não é? Por exemplo, principalmente no espiritismo, tem muito aí. E como é que eu vou chamar? Energúmeno? Não pode, os cavalos não fazem isso. Inventando livro em cima de livro, não é? Falando que o Pentateuco está ultrapassado e papapá, e vamos inventar outro livro, e vamos escrever um monte de abobrinha. Meus irmãos, como é que pode uma obra que não foi sequer compreendida estar ultrapassada? Então este que é o problema dos homens. Eles querem de toda maneira amaciar o caminho, mas não pelos próprios esforços, mas mudando a lei de Deus. Não vão conseguir. É uma perda imensa.
Esse tempo aí que passa inventando história, escrevendo livreco e lendo porcaria, acreditando em mentira. Pega o Pentateuco, segue, estuda de novo, vai estudar o livro dos Espíritos é tão rico, são 5 livros. Bom, a cada um segundo a sua obra, é por esta que este mundo chama de provas e expiação. Que mais? Acabou? Cada encarnado prova ou expia vários tipos de provas e expiações? Yeah. Ou vem com apenas uma ou aquela? Aquela, eu gostei disso aqui. A pandemia seria uma prova, uma expiação, um aprendizado para a humanidade. Tudo junto, viu, Valério? Tudo junto. É uma prova, uma expiação, um aprendizado e uma perda de tempo muito grande. É tudo junto. Adriano de Oliveira, teu filho faz 18 anos que aguento. Aguento o quê? O mala do meu cunhado. Puxa vida, cadê? Esse aqui eu quero até ler de novo. Ai, Jesus. O mala, como é que é? Cadê? O mala do meu cunhado. Então, acho que já provei a minha paciência, viu? 18 anos, que nada, Adriana de Oliveira. 18 anos, não deu nem... Na próxima você vai nascer esposa dele. Que coisa boa. Gostou dessa? Quer mais? Até que enfim alguém para me alegrar. Conta a história da mulher que cuidou do marido. Eu não vou contar histórias, não. Doutor Fritz, aqui é a Renata. Oi, Renata. Há 2 semanas eu falei sobre a saúde do meu cunhado Wilson. Aí, enquanto um quer matar o cunhado, o outro está falando. Ele está na mesma situação e hoje retornou ao hospital e está internado. Novamente, vou passar por lá. Essa pandemia vem como prova para os povos. As pessoas não estão seguindo o ensinamento de Deus. Essa pandemia veio para ensinar. Tudo na vida é prova ou expiação, minha filha. Deus não mandou nada diferente para ninguém. Isso aí, a HN1 fez tanto estrago quanto, e temos tantas outras doenças que matam todo o tempo, milhares de pessoas todos os anos, e é engraçado que ninguém está morrendo mais de câncer de próstata, e tem gente com câncer de próstata, ninguém está morrendo de ataque cardíaco, e está cheio de cardíaco aí morrendo dentro de casa porque está com medo de ir para o hospital, procurar um médico, se bem que os meus hospitais do Brasil, por exemplo, são uns lixos, porque a população é ignorante, é extremamente ignorante, fica brigando por causa de politicagem e os governantes fazem o que querem, quer dizer, os hospitais que não têm sala para atender doente. Outro dia me perguntaram, por que lá na Alemanha tudo funcionou? Primeiro, o alemão é extremamente disciplinado, primeira coisa. Lá foi falado assim, não pode sair de casa, ninguém saiu. É lógico que o alemão tem dinheiro para não sair de casa, o brasileiro não tem que sair para trabalhar. Segundo, os hospitais da Alemanha exportam equipamento para o mundo. Quer dizer, lá não tem 10 leitos de UTI, tem 100 em cada hospital. É diferente desse... Então vamos pensar assim, a culpa é das pessoas. Então Deus não mandou nada, os homens estão semeando o que estão vivendo, graças a Deus. Uma pessoa que por algum motivo que não consegue gostar da gente, mesmo que façamos a nossa parte, tentamos nos acertar a essa pessoa, não quer nossa amizade, caso ela parta primeiro para o plano espiritual, ela pode vir a ser um obsessor. Não. Olha, isso aqui não tem muito a ver não, mas vamos lá. Aqui o indivíduo, a pessoa está me perguntando, se tentou acertar, uma pessoa que por algum motivo que não, foi a Rita Maria Mulher Bianchi, a querida meu sangue ruim. As pessoas, às vezes, elas são assim, não querem se acertar com ninguém, elas não são más conosco, elas são más com o mundo, são pessoas aí, a reveria, são pessoas mal amados, isso está cheio no mundo, pessoas mal amadas, quer dizer, eles não gostam de ninguém e gostam de semear discórdia, desunião, estão sempre de mau humor, são pessoas que estão perdendo a oportunidade da encarnação. Ser um obsessor, minha querida sangue ruim, presta atenção, são os afins, são os iguais. Se você não é igual a essa criatura, ela não vai te obsediar. Agora, se você revidar, não é? Sempre são iguais, são semelhantes, provavelmente se tornarão excelentes amigos obsessores. A obsessão é uma prova? Sempre, tudo é prova. Obsessão é uma prova, lógico que é. Quer dizer, o obsessor é um grande amigo que temos.
Ele nos mostra o quanto somos inferiores, porque não são os afins que se ligam, não são os iguais que se atraem. Então, se tem um obsessor te infernizando, quer dizer, se são os afins que se ligam, quer dizer que você não é diferente do obsessor, não. Isso é que é importante. É aí que está a questão. Vamos fazer um trabalho de desobsessão para afastar os espíritos. O que afasta um espírito é a atitude do indivíduo, não é trabalho de desobsessão, não é prece, não é papa, não é Dr. Fritz, não é ninguém. É eu mudando para que essa criatura perca a ascensão sobre mim. Passo-lhe assim. Hoje o doutor está brabo, César Vale. Não estou, César Vale. Você, um abraço, meu querido. Ô César Vale, não estou brabo. Brabo é boi que corre atrás dos outros. Ruth Faria, Ivonildo Brancalhão, aí, ó. Mila Frois, doutor, falei no início, minha avó de 82 anos caiu hoje. Epa, e acabou quebrando o braço. Opa! Cortou o supercílio e está bem machucada. Coitadinha. Ela veio para casa e está com muita dor. Peça ajuda, coloque na água aí do lado. Já nós vamos frutificar as águas, coloca, tenha fé em Deus. Pede e obtereis, bata a porta, abra-se-vos-á, foi o que disse o mestre amado Jesus. Então vamos vibrar por ela, com muita força, porque ela vai sentir aí já os remedinhos chegando. O que mais? Acabou? Posso ir embora? Só vou saber se venci minha prova no meu desencarne? Nai. Ou Lilian Medeiros, de jeito nenhum. Como assim? Olha o que você está fazendo. Já dizia lá o filósofo, conhece a ti mesmo. Conhece a ti mesmo. Veja quais são as suas tendências. Veja o que você está fazendo. Veja o que você está semeando. Cada um sabe da responsabilidade que tem. Quem não sabe do orgulho, da vaidade, do egoísmo? Todos sabem. Vence a si próprio. Não é só depois que desencarnar, não, porque senão estariam todos isentos, não é? Seria muito fácil, minha querida. Observe o que você está fazendo com sua vida. Pensa bem. Só vou saber se venci minha prova no meu desencarne? Não, Lilian, olha a tua vida. Olha, observa. Olha o que você está semeando. Assim será a sua colheita. Doutor, responde a Juliana sobre a diferença de mundo de prova de expiação e mundo de regeneração. Muitos não entendem. Quando vocês chegarem lá, vocês vão entender, meus irmãos. Esse mundo é o mundo de provas e expiações. Mundo de regeneração é outra história. Quando vocês chegarem lá, vocês vão entender. Seja digno, vença esse mundo e chegue no mundo de regeneração. Vença o seu estado. Orgulho, vaidade, egoísmo. Conhece a ti mesmo. Venceu isso daí, o que tem para frente é só coisa boa, eu posso vos garantir que lá eu me encontro. O que mais? Acabou? Tem uma pergunta aqui. Pergunte. Sobre os ateus. O que tem um ateu? Isso não é considerado nenhum tipo de prova nem de expiação? O que falar sobre eles? Será que ela está perguntando, ser ateu é uma prova, uma expiação? É escolha, livre arbítrio. Por exemplo, eu não sei da vida dos ateus. Até o ateu, tem uma história, hoje não vai dar para me falar dessa história, outro dia eu vou falar o que significa ateu. Vocês nem sabem o que significa ateu, tem que entender essa palavra. Mas, por exemplo, o indivíduo que tem essa obra maravilhosa, que se chama o Pentateuco Espírita, esse negócio aqui, 5 livros. Aí o indivíduo pega, não consegue entender, diz que está ultrapassado e começa a escrever outras porcarias e contaminar a humanidade. É diferente de um ateu? É até pior, porque o ateu não incomoda ninguém. Pobre daquela que diz que tem conhecimento e dissemina o ódio, a desavença, o desentendimento. Esse sim tem que tomar cuidado. Os únicos livros espíritas confiáveis são o Pentateuco? Não, absolutamente, existem muitos outros. Mas o principal obra da doutrina dos espíritos são esses 5 livros. Se você não estudar esses 5 livros, você não pode pegar uma outra obra e dizer que ela está certa ou errada. Então, primeiro tem que entender o Espiritismo. E o Espiritismo está aqui. Inquestionavelmente. Não é fácil estudar. É preciso pegar com muita dedicação.
Pode, existem livros maravilhosos por aí, de vários autores. Mas se eu não conheço espiritismo, eu pego, por exemplo, um livro lá que fala... Tá bom. Que fala sei lá o quê, vai dar errado. Aqui, ó, quer ver uma coisa interessante? Livro dos Espíritos. Eu vou ler aqui, ó. Olha aqui, ó. Tem um capítulo aqui, parte 5ª, capítulo 2º. Das penas e gozos terrenos. Futuros, perdão. Olha aqui, ó. Paraíso, inferno e purgatório. Questão 1012. Haverá no universo lugar circunscrito para as penas e gozos dos espíritos segundo seus merecimentos? Quer dizer, tem em algum lugar do universo um inferno, um purgatório ou um paraíso? Um lugar onde tudo dá certo, um lugar onde as coisas ainda eu tenho que ralar, e um lugar onde não tem mais jeito, porque vai ficar para sempre sofrendo? Ó, já respondemos a essa pergunta. As penas e gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. Olha, são os espíritos que sofrem as suas infelicidades ou recebem a sua felicidade. E como eles estão por toda parte, os espíritos estão por toda parte, não existe nenhum lugar fechado. Nenhum lugar fechado, nem colônia espiritual, a não ser os mundos materiais, que são as colônias onde encarnamos. Nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Olha aqui, meus irmãos. Aqui, ó, está escrito aqui, ó, questão 1012. 1012. Aqui, ó, dá para enxergar nessa porcaria? Ó? Dá para enxergar aí, ó. 1012, ó. Questão 1012, não é eu que estou inventando aqui, ó. O livro dos espíritos, tem que estudar. Quem não estuda isso daqui sai escrevendo merda por aí. Nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, vocês, estes são mais ou menos felizes ou desgraciados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Acabou. Aí, o que está falando aqui? De acordo, então, com o que vindes de dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem o imagina. São simples alegorias. Se eu contar a história de onde nasceu o inferno, vocês vão ficar tristes. Muito tristes. Porque o inferno não era inferno. O inferno foi tirado lá do Tártaro. Esse inferno que vocês falam aí. Tem outros, muitos outros. Mas esse inferno que vocês acreditam, essas porcarias, diabo, capeta e sei lá o que mais, ele foi tirado do Tártaro. Daquelas alegorias que se contava lá dos deuses que viviam nos Olimpos. E o Tártaro era o mundo inferior. Nenhum espírito ia para o Olimpo. Eles ficavam sempre no Tártaro. E no Tártaro existia, desde o Tártaro comum, onde ficavam os homens comuns, os bonzinhos, até os maus que iam lá para as profundezas, onde existiam deuses que cuidavam. Aí nasceu o inferno. Mas isso é outra história. São simples alegoria. Por toda parte há espíritos. Olha só, por toda parte há espíritos. Ditosos e inditosos. Quer dizer, os bons e os maus, meus irmãos, nesse instante estão não só encarnados juntos, como no mundo espiritual, uns do lado dos outros. Eles se aproximam e se afastam à medida das suas tendências. Isso é que tem, olha, está escrito acá, tem que pegar o livro e ler, entender. E como é que vai provar isso daqui? Tem um livro específico que fala só desses assuntos. O céu e o inferno, por exemplo. Pega o céu e o inferno. Está aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. O céu e o inferno. Esse livro aqui, ó. Ele vai tratar só daqui, ó. Só desse assunto. Pega. Mas tem que estudar. Aí depois que estudou isso aqui, você pode ler um monte de outro livro bom. Conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia. Os bons juntos dos bons. Os maus juntos dos maus. Mas podem reunir-se onde queiram. Quer dizer, eles se reúnem em qualquer lugar do infinito.
Não tem parada. Quando são perfeitos. Bom, aqui está. A localização absoluta da região das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe. Isso aqui é nota de Kardec. Ó. A localização absoluta das regiões de penas e das recompensas só na imaginação do homem existe. Provém de sua tendência a materializar e circunscrever as coisas, cuja essência infinita não lhe é possível compreender. Está aqui, ó. Não inventou nada, não. E quem não estuda esse livro, essa obra maravilhosa, sai escrevendo, falando, inventando porcaria, sabe para quê? Para dificultar a prova ou a expiação dos outros. São os escandalosos que Jesus falou. O escândalo é necessário, ai de quem o fizer. Mais alguma pergunta? Ou acabou? Já posso ir embora. Então vai. Tem li um livro em que os espíritos tomavam chá e comiam sequilo no mundo espiritual. Não faz assim comigo, não. Não, você não perguntou, você não faz para mim, não. Ela falou que até desistiu de ler. Não. Parabéns! Parabéns! Desistiu de ler? Parabéns! Como é que pode os órgãos, um espírito come e bebe, por exemplo, vocês estão vendo aqui beber, vocês viram que eu estou ligado num médium, um instrumento material, e esse instrumento material tem necessidades materiais, sede, fome, sente frio, sente calor. O Dr. Freud não sente nada desta, nada, mas aí o espírito, eu estou usando a voz, está falando muito, a boca seca, tem que beber água. Imagina o Dr. Freud com a boca seca. Eu não tenho boca, como é que a boca ia secar? Eu não tenho estômago, como é que eu ia comer? Os espíritos são a essência. Isso daqui é um corpo físico que vive num corpo material, materializado por causa da sua espécie. Isso é outra história. O que mais? Dr. Fritz, se não quisermos conviver com estes mal amados e deixarmos eles sozinhos, estamos deixando de cumprir a prova? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Qual que é a maior prova sobre a Terra? Eu disse há pouco. A tolerância. Esta é a maior prova sobre a Terra. Aprender a tolerar. No dia, amados irmãos, que vocês aprenderem a tolerar, venceram todas as suas provas inerentes a este estado da sua existência. Põe isso na cabeça de vocês. Mas vencer a tolerância, ser tolerante não é fácil. Vamos lá, mais um. O que ele escreveu? Doutor, por que é tão difícil a prova da tolerância com o semelhante? Por que está tão intolerante conosco hoje? Na verdade, eu não estou intolerante, o meu querido, amado Jesus. Eu estou apressado, porque eu tenho um parto para fazer hoje, que é do futuro obsessor que vai nascer, logo aí o seu obsessor. Calma, eu já estou providenciando. Como falou, a lei de causa e efeito é neutra, quem a acionamos somos nós. Sempre. É lei de causa e efeito, quer dizer, só vai sofrer um efeito quando tem uma causa, senão não, de jeito nenhum. Quer dizer que o Joel tá bonitinho hoje. Tá bom, deixa ele lá comigo. Vou me vingar, sou vingativo. O que mais? É brincadeira, hein, meus irmãos? Quando um filho é usuário de droga, seria uma prova para os pais? Sabemos que ele teve o livre-arbítrio de entrar nesse mundo triste. Tudo é prova. Tudo é prova. Sempre este mundo, tudo é uma prova. Então, se tem na sua família um ente querido que passa por esse tipo de dificuldade, antes de escorraçá-lo, de maldizer, tente tentar, até o último momento da sua vida, auxiliá-lo. Esta é a prova. Amar sempre. Não são apenas os pais, são os conhecidos, é a família, são os amigos. No dia que este mundo, que os homens se preocuparem mais com os homens e terminarem, destruírem, acabarem com o preconceito
de toda e qualquer espécie. Este mundo torna-se melhor quando os homens começarem a cuidar cada um da sua vida de forma exemplar, trabalhando com dignidade, com amor e amparando todos os que estiverem à sua volta. Este mundo vai se tornar melhor. O grande problema deste mundo chama-se intolerância. O que mais? Tá bom? Bom, então, meus queridos irmãos. Acho que essa pergunta. E expiação, qual é a diferença? Ele já falou. Entre prova e expiação. Ele já falou. É sempre uma prova. É sempre uma prova. Isso aí, para estudar a diferença entre prova e expiação, nós precisamos de pegar o Pentateuco, esmiuçá-lo. É um assunto bastante complexo para que seja dito com poucas palavras. Não se define essa situação assim com tanta simplicidade. O Espiritismo não é brincadeira. É uma doutrina maravilhosa, mas tem a sua complexidade. Somente com afinco podemos, então, desvencilhar, relembrar até, posso dizer, e praticar com mais discernimento. Provas e expiações são a mesma coisa. Tem diferença? Essa diferença é somente sentando no centro espírita, passado então vários dias, muito estudo, compreenderemos a diferença. É assim que eu posso falar. Como podemos sermos tolerantes sem que sejamos tão feitos de bobos? Eunice, feito de bobo, você considera Jesus bobo? É isso que você está me dizendo. Jesus era bobo. Jesus foi feito de bobo. Até nos últimos instantes nós escarramos, nós açoitamos, nós fizemos tudo de mal contra o Mestre amado. E até os últimos momentos ele insistia: Pai, perdona que eles não sabem o que fazem. Eu não posso me considerar um tolo quando eu considero o meu semelhante uma pobre criatura que precisa de mim. Se eu fizer sempre, minha querida, com consciência, com discernimento, por mais que eles façam, os tolos sempre serão eles. Por exemplo, é lógico que você vai fazer um negócio ali, você está vendendo um carro. O valor do carro custa 10 dinheiro, vamos falar, 10 dinheiro. Aí o indivíduo vem e te oferece 2. Bom, você vai entrar no negócio se você quiser. Aí entra o discernimento. Você está vendo que ela está usando de má vontade, de malícia. Você tem a opção de escolher não fazer o negócio ou fazer o negócio, mas você não precisa brigar com ela. Você simplesmente diz: não, assim não dá negócio, o que você está querendo é imoral. Vire as costas e saia, vai procurar outro. Quer dizer, você não causou nenhum mal, você evitou o mal. Quer dizer, se desgastar, passar a sentir raiva e desejar o mal para o outro, não precisa. Os tolos consomem a sua própria tolice, e a tolice consome os tolos. É sempre assim. Quando se diz aqui ser humilde, tolerante, não é ser trouxa. Só é trouxa quem quer, não é? Jesus, quando lá aquele moço lá chegou para beijar ela, beijou, lambeu, abraçou, o que ele falou? Olha, pobre de você, hein? Me trocando por causa de muito pouca coisa. Se perdeu. O Judas, coitadinho, passou apertado depois, ninguém sabe o que aconteceu com o danado. O apóstolo lá, o maior puxa-saco de Jesus, Jesus falou: daqui a pouco o galo vai cantar 3 vezes, aí você vai me trair. Ele falou: de jeito nenhum. Vai me negar. Como? Vai me negar. Vai me trair, negar, tanto faz, como queiram. Então, e nem por essa Jesus deixou de amá-los. Mesmo sabendo que eles eram tolos, que eles não sabiam o que faziam, Jesus insistia: Pai, perdona que eles não sabem o que fazem. Mais alguma coisa? Tem uma Então eu vou embora. pergunta aqui, ó. Como fazemos para ajudar este ente querido? Ele não quer ajuda. Insista. Todo mundo quer ajuda, mas é justamente o orgulho, a vaidade, o egoísmo, os vícios é que não permitem que aceitamos.
Então, nós mesmos, quantas vezes negamos sermos amparados porque nos sentimos humilhados, nos sentimos diminuídos, não é? Quantas vezes nós pensamos que não precisamos dos outros, por causa dessa nos trancamos em nossos imundos cantinhos solitários e sofremos das mais terríveis dores das nossas feridas, da solidão, e por aí fora vai. Da mesma forma, quando porventura alguém bater em nossa porta oferecendo remédio, aceitemos de bom grado. Se não formos necessitados, o remédio não vem até nós. E se porventura tivermos a oportunidade de levar remédio aos outros, levemos. E como diria, quando perguntado lá, o apóstolo perguntou para Jesus: mestre, até quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? E o mestre respondeu: não, ô cabeça dura, até 70 vezes 7, cada maldade, quer dizer, eternamente. Até quando eu devo continuar do lado desse insistente irmão que quer continuar errando? Para sempre. É assim que faz o verdadeiro filho de Deus. Ama sempre. Eu não disse que seria fácil. Eu disse que tolerar é a maior prova sobre a terra. Não foi o que eu disse? Mais alguma coisa? Então vamos colocar as aguinhas aí. Meus irmãos, o mundo passa cada dia mais por dificuldades ou por situações buenas, todos os dias. A todo instante chega a oportunidade à nossa casa. Por exemplo, agora, nesse instante, olha, estamos ligados aqui maravilhosamente, confabulando, trocando ideias, estudando. E isto é uma dádiva. Façamos, então, voltar nesse instante o pensamento ao Criador. E muito mais que pedir, vamos agradecer por este convívio, por esse momento sensato de lucidez para todos nós. E se porventura formos dignos, peçamos humildemente aos bons e amados amigos espirituais que nesse instante, como vimos, estão por toda parte, tragam sobre nós os seus remédios e façam com que o melhor de cada um de nós seja levado até esses irmãos mais necessitados. Esses que não têm nome, não têm face, não têm residência, que eu não sei quem seja, mas que, como eu, é um filho de Deus num mundo de prova e expiação. Concede ao Senhor que esses amados amigos espirituais distribuam sobre o mundo, à minha volta, o que eu tiver de melhor. E se porventura, nesse instante, eu também for mais um desses necessitados, por caridade, eis o teu filho, amparai-me, ó Senhor Criador, deste irmão que muito vos ama, que muito vos quer bem. Um forte e terno abraço. A fide Shem, Padre Nostro, que estais nos cielos. Santificado seja o vosso